Glória a Deus. Vamos dar início à palavra do Senhor Jesus. Temos alguns minutinhos para meditar. Livro de João, o Evangelho segundo escreveu João. A partir do capítulo 1 vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus está dizendo claramente que tudo que foi criado veio pela mão do Senhor Deus. E falar sobre Deus, irmãos, se eu te perguntar, eu perguntar a qualquer pessoa na rua ou em qualquer lugar, você também perguntar, se você conhece a Deus, se você acredita em Deus, a maioria vai dizer que conhece a Deus e que acredita em Deus, porque há aqueles irmãos que dizem que Deus não existe, mas eu acho que há uma fé. Não é que nem exista uma fé, que há uma fé enrustida por dentro, porque não tem como você não olhar para um céu como este, olhar para uma criação como esta, tão natural. Naturalmente falando, que eu digo, não é depreciando não, irmão, de uma forma tão plena, tão maravilhosa, e não crer que existe um Deus no céu, que criou todas as coisas. Quando eu olho para um ser humano, não é possível crer que não exista um Deus que criou o ser humano. Que o ser humano, há quem diga, né, há uns seres humanos, que são seres humanos criados pela própria mão do Eterno, que tem a coragem de abrir a boca e dizer que o ser humano é descendência do macaco. Um dia meu filho chegou da escola e à noite, quando eu cheguei do trabalho, ele veio com essa história dizendo: mãe, na escola disseram que o homem veio do macaco. Eu olhei claramente sabendo que um dia isso ia acontecer, né, irmão? Que a escola ensina e os pais, eles têm a obrigação de ensinar o que vem na palavra do Senhor, né? Quando algo é contrário à Bíblia. E eu olhei para ele e disse: meu filho, quem quiser acreditar que veio do macaco, que é descendência do macaco, acredite, você veio da mão de Deus, você é criação do meu Deus, o seu Deus, o Senhor, Deus criador dos céus e da terra e da humanidade. E eu disse isso claramente para ele: a próxima vez que disserem isso, você responda assim: eu sou filho de Deus, eu sou criação do Senhor, Deus criador do céu e da terra. Quem quiser ser descendência do macaco, que seja. Agora, meu irmão, me diga uma coisa. Digamos que isto é uma heresia, mas digamos que o homem seja descendência do macaco. E o macaco veio de onde? Não foi criação de Deus do mesmo jeito? Aleluia. Irmãos, há uma ideia errada demais da criação do homem, mas é muito clara. A Bíblia diz que Deus pegou o homem, criou do pó da terra e colocou o seu fôlego de vida nas narinas do homem. O homem veio de Deus, aleluia. Mas quando muitos perguntam se Deus existe, existe. Deus existe, Ele é um Deus, mas não sabem, irmãos, não se aprofundam em quem é este Deus, apenas sabem que Deus existe. Não creem na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Alguns creem em Deus como um todo, mas não creem em Jesus. Alguns creem em Jesus, mas não acreditam que há o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Aleluia. Então há algo incompleto. Mas essa manhã eu venho te falar sobre o Deus que é vivo, o Verbo que se fez carne. E quem é o Verbo que se fez carne? Foi o próprio Deus, Jesus Cristo, que deixou toda a sua glória, que deixou toda o seu trono, que deixou o céu para vir para esta terra em favor da minha vida e da sua vida. Irmão, e se ele não tivesse vindo, para ele mudaria alguma coisa? Não, irmão, não mudaria. O Senhor, ele decidiu por conta, por vontade, por amor, a mim e a você, morrer por mim, morrer por você. A diferença da crença em Jesus Cristo é que muitos acreditam que Jesus veio, ele morreu, mas apenas morreu. Muitos estão adorando a um Jesus ainda morto em uma cruz. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Se ele ressuscitou,
nós também temos vida com Ele. Se Jesus Cristo não estivesse ressuscitado, irmão, seria alguém que teria morrido apenas. Não haveria diferença. Mas Jesus, Ele ressuscitou, provando para mim e para você que Ele é o dono da vida. Aleluia, louvado seja Deus. E ao Jesus ressuscitar, sair daquela tumba, aleluia, Ele trouxe a mim e a você a possibilidade, aleluia, de um dia chegar lá no céu diante dEle. Deus, um dia, meu querido, hoje em dia não se é pregado muito sobre isto, mas um dia, há um dia determinado em que Deus, o Senhor, Ele vai tratar, Ele vai tratar com cada um de nós, com cada ser humano, com a humanidade por completo. Chegará o dia, um dia, que está determinado por Deus, que grandes e pequenos, ricos e pobres, independente da cor, da raça, todos vão chegar diante de Deus. E nessa hora, pode até, eu digo, pensando aqui nesta palavra, eu dizendo, meu Deus, é como tem aquele seriado. E agora, quem poderá nos defender? E nessa hora, você vai ter que ter sobre a sua vida um selo. Aleluia, a Bíblia fala sobre este selo lá no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 22 em diante, que fala sobre o selo, sobre a garantia da nossa salvação. Primeiro nós temos que crer que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Nós temos que crer, porque através da fé em Jesus Cristo é que nós seremos salvos. Mas a partir do momento em que eu e você abrimos a boca para dizer que nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos uma garantia, um selo, que é o Espírito Santo de Deus, que é a garantia que eu e você vamos chegar lá, porque é Ele quem começa uma obra de regeneração na minha e na sua vida. Aleluia, até o último dia nós seremos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai nos convencer do que nós estamos errando. É Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Mas se você não crer nesta obra redentora de Jesus Cristo, se você não achar que precisa desta salvação, aleluia, como é que você vai chegar diante de Deus quando o Senhor pedir conta da tua vida e da tua alma? Aleluia, aonde é que vai estar o selo da tua salvação, que é o Espírito Santo? Aleluia. Você vai chegar diante de Deus e vai dizer a Deus que achava que não precisava de salvação. Aleluia, mas o Senhor nesta manhã, Ele te diz, você precisa de uma obra regeneradora. Eu e você, todos nós precisamos, pois a palavra do Senhor, ela diz que todos nós pecamos e destituídos nós estávamos da glória de Deus. Afastados nós estávamos da presença de Deus, com o pecado de Adão e Eva. Aleluia. Mas a Bíblia diz que através da morte, sacrifício santo de Jesus Cristo, aleluia, nós voltamos novamente, aleluia, para um relacionamento com Deus. Mas precisamos tomar uma atitude, irmãos. Irmão, mas eu acredito em Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém, glória a Deus. É a fé que salva. Mas a nossa crença em Jesus Cristo, ela não pode ser apenas no nosso coração. Ela tem que haver uma confissão na nossa boca. Aleluia, porque com o coração você crê, mas com a boca você faz a confissão para a justiça de Deus na sua vida. Aleluia. Você lembra do dia em que você abriu a boca e disse, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida? Porque esta é a confissão. Se o teu coração ele crê de verdade, a tua boca vai fazer esta confissão. Aleluia, não apenas você sozinho, mas diante de alguém para que haja testemunha. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me confessar, então eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. É tão clara, irmãos, a palavra do Senhor. Não há complicação nela.
Quando se fala sobre a salvação de Jesus Cristo, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, como diz aquele hino. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, esses últimos dias, nunca se ouviu falar tanto de Deus nesses últimos dias como se tem ouvido falar. Mas se fala por alto sobre um Deus, que é um Deus de amor, esquecendo que Ele é um Deus de justiça. Que o Senhor trará à tona toda a obra, que o Senhor há de ter um encontro com o ser humano. Muitos têm a ideia de que Deus é apenas amor e que Ele não traz o mal sobre a humanidade. Irmãos, Deus, Ele é amor, porque Ele não quer que o ser humano sofra. Não é o desejo de Deus. Aleluia, mas o mesmo Deus que amou um dia, irmão, destruiu toda a humanidade por causa do seu pecado. Porque não queria ter um relacionamento com Deus. Aleluia, e só sobrou ali Noé naquela arca com a sua família e aqueles animais. Por que você acha que Deus não tem a capacidade de fazer isto novamente, meu querido? Aleluia, Deus, Ele é justiça, Ele não compactua com o erro, Ele não compactua com o pecado, e a humanidade está cada vez mais entrando no pecado, sem sentir dor por isto. Sabe por quê, irmão? Por falta do penhor. Sabe o que é o penhor? O Espírito Santo, a garantia que é o Espírito Santo. Aleluia. Quando nós pecamos e não sentimos mais, é porque não está tendo temor de Deus sobre a nossa vida. E quem traz este temor é o Espírito Santo de Deus. O homem mata o outro ser humano como se estivesse matando uma barata e não sente nada, irmãos. Se você espremer a terra, ela sai sangue, meu querido. De tanta violência. Aleluia. E a nossa única esperança, aleluia, é a obra redentora de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Aleluia. Bendito seja Deus. É só Jesus a nossa esperança, irmãos. É só Ele que é a nossa porta por onde nós devemos entrar. É só Ele o caminho por onde nós devemos caminhar. Então, enquanto é tempo, entra por esta porta. Então, enquanto é tempo, anda por este caminho. Vive este verbo, que o verbo é a palavra. Bendito seja o nome do Senhor enquanto é tempo, irmão. Enquanto é tempo, porque tem um tempo determinado para todas as coisas se cumprirem. E este tempo ainda é tempo de salvação. Eu sabia que hoje era o meu dia de pregar e eu não tinha vindo uma palavra à minha mente, porque eu não gosto de pregar escolhendo palavra não, irmãos. E eu perguntei ao Senhor no banheiro da minha casa no dia de hoje, eu disse, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu pregue? Aleluia. E o Senhor disse, fala sobre salvação. Aleluia. Eu disse, Senhor, pois me dê a direção dentro da palavra. E o Senhor me deu sobre o verbo vivo, que é Deus. Jesus Cristo, que nós temos que viver este verbo, a palavra. Quem conhece português sabe que verbo significa palavra. Aleluia, Ele é a palavra, Ele estava com Deus e Ele era Deus e Ele é Deus. E Deus se fez carne, irmãos. Aleluia, morreu e ressuscitou por mim e por você. Aleluia. E esta é a palavra para a sua vida no dia de hoje. Você que me ouve. Aleluia, que não se decidiu para Cristo ainda. Que crê com seu coração, mas a sua boca ainda não confessou diante dos homens. Aleluia, este detalhe é muito importante, irmãos. Ele é muito importante. E por mais que você não entenda isto que eu estou falando com você no dia de hoje, no dia da prestação de conta você vai entender e você vai se lembrar deste dia. Aleluia. E você que já crê, já confessou, irmão, que nós venhamos a estar com a nossa mente ligada com o trono da glória. Aleluia. Ligada, irmão, para os últimos acontecimentos, entendendo que a qualquer momento nós seremos arrebatados até os ares. A igreja do Senhor desaparecerá desta terra. Aleluia. E não vai ser os alienígenas que vai tirar nós dessa terra, não, irmão. O próprio Jesus Cristo que está vivo. Aleluia. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia, bendito seja Deus. Esta é a palavra do Senhor. Ele é a vida. E vida em abundância para nós. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, louvado